Catarata é um problema que afeta a visão e que pode levar à perda gradual da capacidade de enxergar. Para falar a respeito deste assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Luiz Gustavo. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Dr. Luiz Augusto é médico do Hospital do Olho, diretor técnico, e ele vai conversar conosco a respeito deste assunto. Muita gente, doutor Luiz Augusto, tem essa preocupação. A catarata vai me afetar? A catarata vai chegar inevitavelmente? E aí eu pergunto para o senhor, as pessoas precisam se preocupar tanto com a catarata? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Bem, a catarata, como eu sempre costumo mencionar, não é uma doença. É um processo natural de envelhecimento do olho. Uma lente, o cristalino, que é para ser transparente e com o tempo vai perdendo a transparência. Então, se nós vivermos o suficiente para isso, um dia teremos catarata. Existe uma técnica, a medicina tem aprimorado as técnicas para contornar os problemas provocados pela catarata? Bem, a cirurgia de catarata talvez tenha sido a que mais tem evoluído nos últimos 30, 40 anos. Digamos, nós tínhamos situações em que a cirurgia de catarata era realizada com internação hospitalar, com anestesia geral, com uma sutura imensa no olho, em que você ficava internado cerca de 3, 4, 5 dias, aí numa idade não muito longe, década de 70 para 80. Então, a tecnologia, o software, a evolução dos computadores permitiu que aquele mesmo cirurgião da década de 70 e 80 aprimorasse suas técnicas para que hoje fizesse uma cirurgia bem mais segura, de rápida feitura e com uma recuperação pós-operatória bastante curta, né? Hoje em dia nós fazemos a maioria das cirurgias com anestesia tópica, somente pingando, estilando o colírio no olho do paciente. Isso é um diferencial muito grande. Tá. Qual é o sintoma? Como é que alguém pode perceber que pode estar sendo vítima da catarata? Bem, à medida que o cristalino, que é uma lente que é para ser transparente e permitir com que toda a iluminação do meio externo chegue ao fundo do olho, chegue à retina, que é onde a imagem se forma, né? Onde transmite a imagem para o cérebro, a partir do momento que esse cristalino começa a se tornar opaco, essa luz cada vez vai diminuir mais a sua penetração no interior do globo ocular, até chegar a um ponto que ela não penetra mais nada e o paciente fica com uma visão de vultos. Mas é uma visão escura ou é uma visão mal definida? Assim? O paciente, como a luz está entrando em menor quantidade, então o ambiente da visão cada vez vai se tornando mais embaçado. Embaçado, uma espécie de embaçamento. Porque cada vez entra menos feixes de luz no interior do olho. É como se fosse uma janela transparente. À medida que a poeira fosse acumulando, ela iria perdendo a sua transparência e cada vez você teria menos visualização através dessa janela. Existem medidas preventivas contra a catarata? Bem, como a catarata é um processo de envelhecimento de uma lente que é para ser transparente, a radiação solar talvez seja o grande vilão. Assim como a radiação solar é o grande vilão para a nossa pele. Então, devemos evitar o máximo possível a exposição à radiação solar. Quando o fizer com uma boa proteção, com um bom óculos solar, com um boné, com alguma coisa que diminua a quantidade de radiação ultravioleta que penetra no olho. Então, os oculistas recomendam o uso de óculos de sol, óculos de proteção solar. Tanto para dar conforto para o paciente, como para induzir fazer com que aquela exposição à radiação solar se dê com a pupila dilatada, que é o que acontece com o uso dessas lentes que não protegem, não tem uma boa proteção contra a radiação ultravioleta. Tá certo. Muitas pessoas fazem uma adaptação no óculos escuro, põem lentes com graus, né, para poder, são míopes, e aí colocam o mesmo óculos de sol com grau. Isso pode dificultar ou propiciar o aparecimento de catarata ou isso não tem relação? Não, desde que essa nova lente com grau seja uma lente de qualidade, que tenha uma boa proteção ultravioleta. Somente a idade é capaz de provocar a catarata? Não existem inúmeros outros tipos de catarata. Nós temos catarata congênita, em que, por motivos de alguma infecção no intraparto, algum uso de medicamentos durante
o período gestacional, a criança já nasce com essa catarata e nós temos que, inclusive, é uma urgência oftalmológica, nós temos que operar quanto antes melhor, né? Nós temos as cataratas traumáticas induzidas por algum tipo de trauma no olho, nós temos as cataratas decorrentes de uso de medicações, principalmente o uso de anti-inflamatórios, corticosteroides, ter muito cuidado com o uso daquele sprayzinho para o nariz, para tratar uma rinite, aquele tem corticoide. Aquilo tem corticoide? Aquilo pode provocar... Uma boa parte deles tem corticoide e ele pode ser um indutor de catarata. Ah, tá. E tratamentos de quimioterapia com... Todo tratamento com uso prolongado de corticosteroide pode estimular um aparecimento de uma catarata precoce. Tá. E aí essa catarata precoce necessariamente ela precisa ser cirúrgica? Ela necessariamente é cirúrgica. Para solucionar essa cirurgia? Você tem que substituir essa lente que deixou de ser transparente por uma lente transparente. Certo. Agora, doutor Luiz Augusto, o Hospital do Olho dispõe de técnicas para verificação, diagnóstico e tratamento da catarata? Veja só, como nós mencionamos anteriormente, a cirurgia de catarata evoluiu muito nos últimos 30, 40 anos. Dessa situação de prolongado internamento, cirurgia prolongada, resultados bem duvidosos, digamos, né? Para uma situação hoje em que você tem uma segurança muito maior. Uma certeza de cura. Mas esses equipamentos, essa estrutura em termos de software, de computador, de aparelho, revolucionou tudo em termos de cirurgia de catarata. Porque hoje em dia, quanto mais precoce se faz a cirurgia de catarata, mais se beneficia dessa cirurgia. E colocando em outras palavras, quanto mais tardiamente decidir-se pela cirurgia, mais a sua cirurgia irá parecer com aquela cirurgia que era realizada na década de 80, década de 90, porque a catarata, quando ela está muito dura, quando a catarata está muito densa, ela deixa de se beneficiar, ou se beneficia bem menos com a atual cirurgia, com a cirurgia moderna da catarata. Tá certo. Eu queria muito agradecer ao doutor Luiz Augusto, médico do Hospital do Olho, que conversou conosco aqui a respeito da importância de se ter atenção com a catarata. É preciso manter as consultas regulares, né, doutor, para que seja acompanhado e veja a maneira mais rápida possível se contornar esse problema. Para que tenha maior segurança e se beneficie do que há de moderno, tanto em lentes intraoculares como em técnica cirúrgica. Doutor Luiz Augusto, médico do Hospital do Olho, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado por ter vindo.